problemas, dialogando com os nossos problemas, portanto, né, e cativava, e contagiava as pessoas, né, convencia as pessoas. Teve momentos difíceis. Em 80, a greve foi muito longa, durou 41 dias, teve a prisão do Lula e de toda a diretoria, teve a cassação da diretoria e a intervenção no sindicato. Essa é a experiência do contato com Lula inicialmente, um contato, uma impressão de quem contagia as pessoas e mostra o caminho. O presidente do sindicato não precisa fazer grandes assembleias. Ele convoca a diretoria, convoca o comitê e decide. Vamos parar a Volkswagen, vamos parar a Mercedes, vamos parar a Ford. E as empresas param, porque os trabalhadores hoje têm muito mais consciência política do que tinha na época que eu era presidente do sindicato. Nós tínhamos aqui no Brasil um ministro do Trabalho que resolveu criar uma lei para impedir que os dirigentes sindicais fizessem greves em categorias essenciais. Bancários, trabalhadores de postos de gasolina, professores. E eu me rebelei contra essa lei e vim a Brasília, na Câmara dos Deputados, falar com os deputados que não poderia aprovar essa lei. Foi nesse instante que eu descobri que os trabalhadores não tinham representantes no Congresso Nacional. E eu voltei para São Paulo pensando, peraí, como é que eu quero que façam leis para favorecer a classe trabalhadora se nós não temos trabalhadores no Congresso Nacional? E aí, dia 15 de julho de 1978, foi muito interessante porque foi o dia que nasceu o meu filho e era o dia que eu estava na Bahia fazendo um congresso dos petroleiros. E eu, então, disse pela primeira vez que era preciso criar um partido dos trabalhadores para que a gente pudesse disputar o poder nesse país. Esse aqui é o arquivo, é o coração do partido. A gente construiu o partido, era na busca de recurso, era se levantando 4 horas da manhã, era indo para as portas de fábrica, era indo para as greves, era na porrada mesmo. Diga-se de passagem que eu votei nele para deputado federal contra a vontade do meu ex-marido. Ele nem sabe, ele queria que eu votasse em Maluf. E eu votei no presidente Lula naquele tempo. Ele tinha um pôster desse tamanho de Maluf, bem na porta da minha casa. E eu não vou votar nesse cabra safado que chama o meu presidente de sapo barbudo. Eu vou votar no Lula. E eu votei no Lula. E dali em diante, pronto, eu fui tomando gosto pelos princípios dele, pelas coisas que ele passava. E foi tudo muito... Foi acontecendo. Eu, quando perdia uma eleição, chegava em casa, minha mulher falava, ô Lula, para, não dá mais, já perdeu 2, já perdeu 3. Os companheiros do PT ficavam dizendo, será que o Lula quer outra vez? Não sei das quantas, será que não seria melhor outro? Sabe, chegava na época da eleição, eu perdi as eleições em novembro, e em janeiro eu começava a viajar ao Brasil. Para quê? Para levantar a moral da minha tropa. Ou seja, estava todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste porque tinha perdido. Eu já começava a viajar o Brasil inteiro para levantar a cabeça que nós íamos vencer. Ou seja, nós temos que ser perseverantes, nós temos que lutar, acreditar. No meu caso, eu perdi 3 eleições, eu poderia ter desistido, ou seja, e eis que, pela perseverança, eu consegui chegar lá. Después de haber perdido una elección en octubre, en enero ya estaba de vuelta
en la lucha y recorriendo el país. Pero, ¿cómo era esa noche? ¿Cómo era la mañana siguiente? Sofrimento. Sofrimento. Primeiro, a minha derrota para o Collor. A eleição teve na minha mão. Ou seja, eu cheguei a apertar a vitória, assim. Mas eu acho que nós cometemos um erro de inexperiência. Por exemplo, eu, no dia do debate final, eu fazia 36 horas que eu não dormia. E você sabe que quando você está com sono, a tua cabeça não raciocina direito, né? E eu fui para aquele debate, que eu não deveria ter ido, sabe? Eu estava descansado, eu não deveria, mas eu fui para o debate e depois houve uma manipulação da Globo com o debate e eu perdi as eleições. Você quer saber o que eu penso hoje? Eu acho que teve o dedo de Deus ali. Eu acho que nós não deveríamos ter ganho aquelas eleições. Porque nós éramos muito radicais. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. Porque não apenas eu e a minha turma, o meu partido, nós temos um discurso muito duro, sabe? Então hoje eu fico pensando, eu perdi 3 eleições. Em 12 anos, você aprende muita coisa. Depois eu perdi mais 3 eleições, ou seja, você vai ficando calejado, o partido foi ganhando prefeituras, foi ganhando estados, e todo mundo foi amadurecendo. Então, quando eu ganhei, nós estávamos maduros, estávamos preparados para governar o país. Então, por isso que eu acho que hoje, ao invés de ficar lamentando que eu perdi em 89, eu dou graças a Deus de não ter ganho e de ter esperado esses 12 anos para ter chegado ao governo com mais sabedoria e com mais experiência. Se havia alguém no que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. ¿Vos querés ahorrar? Cámbiate a Telecentro. Si contratás televisión, banda ancha y telefonía, mínimo gastás 300 pesos por mes. Pero con Telecentro tenés los 3 servicios a mitad de precio y en una sola factura. Todo a solo 149 pesos final por mes. Y anda pensando, ¿qué vas a comprarte con lo que ahorres? Llama ahora al 6380-5555. Italperfil, una empresa dedicada a la fabricación de perfiles para cortinas metálicas, perfiles para tinglados y galpones e implementos para el transporte de pasajeros. Italperfil, 29 años en el rubro nos respaldan. Cavas San Julián, un clásico para todos los días. Que lo de anoche no te persiga hasta mañana. Nuevo Alical sabor naranja, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal.